Fala galera, Eu sou a Natanel. eu sou a Ruth e esse é o canal BBVN. Desde já peço que você se inscreva no canal, Deixa o like ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que conseguir. E vamos para o nosso culto. Como é bom louvar ao Senhor. Louve conosco, a música grande é o Senhor.
é bom, Deus, adorar o teu santo nome. Tu és o nosso abrigo, Pai. Tu és o Deus que cuida de nós. Tu és o Deus que tudo vê, que tudo criou, Pai. Sabemos que não há iniquidade, Pai, que o Senhor esteja vendo, Deus. Sabemos que não há nada que o Senhor passe despercebido pelo teu olhar, Deus, pela tua visão. Obrigado, Pai, porque o Senhor é justo. Obrigado, Deus, porque tudo está no teu controle, Pai. Te agradecemos, Deus, porque tantas coisas passamos nesses tempos, Deus, e o Senhor cuidou. O Senhor está cuidando e ainda vai continuar cuidando pelo resto das nossas vidas, Pai. Até o dia que o Senhor prometeu, Deus, na sua palavra, que virá para buscar os seus. E é isso que cremos, Deus. É isso que cantamos, Pai, que declaramos para o Senhor. Que o Senhor é nosso abrigo, pois sem o Senhor não somos nada. Vamos declarar mais uma vez: o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Declare, Senhor. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu amigo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados do Senhor, depois de cantar alguns cânticos espirituais, nos elevando que nos eleva a Deus, vamos agora parar para ouvir a mensagem do Senhor. Estamos nessa série, Amando como Ele Amou, onde nós, nas pregações da noite, estamos descrevendo, textos que falam de como amar igual a Deus. Uma coisa importante para você: se caso você perdeu alguma das pregações anteriores, ao acessar nosso canal vai ter a descrição dos vídeos anteriores, das pregações anteriores. Então você pode ir lá e acessar o canal e assistir as pregações anteriores. Outro detalhe importante: você, na parte aí de baixo do canal, quando você acessa o canal, aqui na sua parte direita, inferior direita, você vê ali inscrever-se. Se você já se inscreveu, acione também o sininho. Isso é muito importante. Por quê? Você acionando o sininho, você receberá notificações quando nós colocarmos, disponibilizarmos um novo vídeo. Nós, por exemplo, nós temos feito isso. Nós enviamos os links das pregações, dos cultos para as pessoas. Mas caso esqueçamos de enviar e você não receba por algum motivo, então você receberá, se você acionar o sininho, você receberá notificação no seu celular todas as vezes que tiver um novo vídeo no canal, ok? Então faça isso, será muito importante. Nesta noite, nós veremos que amando como Ele amou, como? Imitando a Deus. E vamos ver hoje um texto de Efésios, capítulo 5. Semana passada, se você já assistiu, nós vimos o capítulo 4. Então veremos uma sequência aqui, o capítulo 5, do versículo 1 em diante, ok? Do versículo 1 ao versículo 14, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero ler com você agora o versículo 1 e o 2. Acompanhe. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Então o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Éfeso, nesse momento da carta, e você lembra que nesse contexto aqui do capítulo 4, 5 e 6, são ensinamentos práticos para a vida cristã. Novamente ele vai falar isso. O quê? Ele vai ensinar que nós devemos ser o quê? Quando ele fala sede, quer dizer, seja isso. Essa é a ideia. Seja o quê? Imitadores de Deus, como filhos de Deus que somos, filhos amados. Então ele vai usar esse símbolo de filho amado, e você sabe, se você já tem filhos, ou se você é um filho, que os filhos gostam de imitar os pais. Os filhos, quando existe um relacionamento de amor, de cumplicidade, de comunhão entre a família, os filhos imitam os seus pais. É o que Deus está falando, que nós devemos imitá-los porque somos os seus filhos. E como imitá-lo? Andando em amor. Nós devemos, e a palavra andar aqui quer dizer uma prática de vida em amor. E aí ele vai dar um exemplo do que é ter uma prática de vida em amor. Cristo. Ele fala assim, como também Cristo nos amou. É isso, essa é a prática do amor. Amar como Cristo nos amou e se entregou. Ele vai dar um detalhe, como que Cristo nos amou então? Se entregando a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então ele fala aqui, como que nós devemos viver, praticar o amor, sendo igual a Cristo, que se entregou a nosso favor, se entregou para morrer na cruz, se entregou como um sacrifício pregado na cruz para pagar os nossos pecados, sendo um sacrifício de aroma agradável, quer dizer, um sacrifício que Deus aceitou, que Deus se agradou. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos praticar. E o que Cristo fez aqui? Ele olhou para o próximo, ele teve uma vida em prol do próximo, teve uma vida em prol das pessoas, se preocupando com as pessoas. Nós vamos dizer que o amor dele é um amor sacrificial, um amor que não mediu esforços em benefício das pessoas. É assim que nós devemos amar. É assim que nós devemos imitar a Deus. E é interessante quando ele fala, sede imitadores de Deus, ele dá logo em seguida o exemplo de Cristo, quer dizer que ele está comparando, que ele está associando, que ele está igualando Cristo com Deus. Mais um texto que mostra que Jesus Cristo é Deus. Então é isso que você devemos fazer. É isso que você veremos nessa noite. Como imitar a Deus. Só que a partir do versículo 3 vai ser interessante, porque ele vai falar em alguns versículos aqui o oposto do que é imitar a Deus. Porque ele vai falar, olha o versículo 3, mas, entendeu? Quando ele fala esse mas, quer dizer, porém, entretanto, quer dizer, ele fala assim, sede meus imitadores, só que, porém, e aí ele vai falar o que não é para fazer. É interessante isso. Olha o versículo 3 então. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Olha o versículo, ok? Então ele vai falar isso. Ele está dizendo assim, vocês me imitem, só que não façam isso aqui, porque isso não é me imitar. Então ele está dizendo para nós, tenha esta prática de vida. Uma prática de amor. E o que é uma prática de amor? É ser que igual Cristo, se preocupar com as pessoas. E agora ele vai dar um exemplo do que é não se preocupar com as pessoas. É o oposto, é o outro lado da moeda. Então quando ele fala de impudicícias, quer dizer, coisas ruins, torpes, prejudiciais, pornográficas, impurezas, e ele vai falar, quando ele fala impudicícia, toda sorte de impurezas, quer dizer, são palavras bem sinônimas, né? Quer dizer, todo tipo de prostituição, de coisa sexual imprópria, tudo isso. E a cobiça, ele vai falar que a ideia de desejar, a ideia de querer aquilo que nem é seu, a ideia da cobiça é isso, é querer aquilo que não é seu, desejar possuir o que não é seu. Ele vai falar, isso nem sequer nomeia entre vós, porque isso não convém a santos. Em outras palavras, ele está falando que nós, se nós queremos imitar a Deus, se nós queremos amar como Ele amou, e se preocupar com o próximo, nós não podemos ter essa vida de impureza, essa vida de prostituição,
essa vida de cobiça, de desejos sexuais ilícitos. Não. Ele fala que não, isso nem deve se nomear no nosso meio, porque quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós não estamos nos preocupando com o próximo, estamos nos preocupando conosco mesmo. Nós estamos querendo satisfazer os nossos desejos, queremos satisfazer o desejo da carne, a nossa carne. Não estamos preocupados com outra pessoa, não estamos preocupados com os vizinhos, a família, a igreja, com ninguém. Então, se alguém, por exemplo, quer cometer um adultério, ele não está preocupado com a outra pessoa que será o adulterado, né? A outra pessoa que será o traído da relação. Não, ele não está preocupado. Ele está preocupado em possuir a ideia da cobiça, aquela pessoa que ele tanto deseja, para satisfazer o seu desejo. Ele não está preocupado nem com a outra pessoa que ele tanto quer, ou ela tanto quer, né? Estou colocando aqui no tanto faz, um ou outro, ok? E ele vai falar que isso não deve ser nem nomeado entre nós. Então esses pensamentos não fazem parte de se queremos imitar a Deus. Essas práticas, ele vai falar que isso não deve ser nomeado, não deve ser dito, não deve ser pronunciado. Você tem participado de conversas obscenas? Tem participado de conversas, piadas sujas, como dizemos? Isso não convém a nós. Você tem participado de festanças, né? Você tem participado de vídeos que te enviam no WhatsApp, em grupos de WhatsApp da empresa ou da escola, vídeos pornográficos, vídeos obscenos, vídeos sexuais. Você tem participado disso porque o texto diz que isso não convém a santos. Isso não faz parte para nós, não deve fazer parte da nossa vida. Isso é o oposto de imitar a Deus. E sabe o que é o oposto também? Ele vai falar no versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. É interessante porque você viu que semana passada eu também falei sobre a questão de palavras, não é? Nós vimos no capítulo 4, no versículo 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. E novamente Paulo repete esse ensino, só que com outras palavras. Ele vai falar que não podemos ter na nossa vida, porque isso é o oposto de imitar a Deus. Isso é o oposto de ter uma prática de amor ao próximo, em prol das pessoas. Não podemos ter uma conversação torpe, novamente a palavra repetida, uma conversação que destrói, uma conversação que prejudica as outras pessoas. Ou palavras vãs, palavras que não são necessárias, ou chocarrices, quer dizer, zombarias. Hoje a palavra da moda é fazendo bullying, mas zombaria, zombando das pessoas, essa é a palavra mesmo. E coisas inconvenientes, coisas como essas inconvenientes. Então, se Paulo está repetindo em tão poucos versículos o mesmo ensino, olha como isso é importante. Na Epístola de Tiago, nós vamos ver um capítulo falando da língua, que a língua é um fogo destruidor, né? Ela pode ser um fogo destruidor, porque ela pode dar vida e matar e assim por diante. Meus irmãos, as nossas palavras devem ser muito bem avaliadas. Se passou uma semana que eu já preguei, eu preguei domingo passado sobre as palavras. Como foi a sua semana que se passou? Você teve palavras que só transmitiram graça, ações de graças, palavras que edificaram? Ou você até ouviu a pregação, até gostou da pregação, né? Mas não colocou em prática, continuou com um palavreado torpe, quer dizer, um palavreado que prejudica, continuou falando mal das pessoas, continuou criticando as pessoas de uma forma pejorativa, de uma forma destrutiva, continuou jogando palavras ao vento, palavras vãs, sem necessidade, falando o que não deveria, ou falando na hora que não deveria, falando e que não deveria mesmo, não era para falar. Palavras, você é uma pessoa que ainda está com costume, porque já passou uma semana, mas ainda está com costume de ficar zombando das pessoas,
Se você é uma pessoa brincalhona, e não tem nada de errado em ser uma pessoa brincalhona, é até gostoso, porque quando você é uma pessoa brincalhona, onde você chega, o ambiente se alegra, né? Porque você sempre está feliz, você contagia as pessoas. Mas cuidado, porque você tem que avaliar com quem e como está brincando, sabia? Todos nós devemos ser pessoas felizes. A alegria do Senhor é a nossa força, diz o versículo. Mas eu e você devemos avaliar como e quando e com quem estamos brincando, porque com cada pessoa devemos ter um tipo devido de brincadeiras. Porque se de repente você brinca comigo, não é a mesma coisa de brincar com outra pessoa. Eu posso aceitar um tipo de brincadeira sua, mas a outra pessoa talvez não aceite o mesmo tipo de brincadeira e vá se ofender. Então, cuidar das palavras, pensar antes de falar, ter um plano, ter uma decisão, ter uma prática de só falar palavras que edificam, palavras que transmitem ações de graças, palavras abençoadoras, palavras que enriquecem, palavras que animam, palavras que encorajam, palavras que exortam para melhora. E isto sim é praticar o amor. Isto sim é ter uma vida em prol do amor. Isso é ter uma vida que imita a Deus, porque vamos estar preocupados com o próximo. Quando pensamos, quando avaliamos, quando só queremos e pronunciamos palavras que abençoam no sentido geral, estamos preocupados com a pessoa. Estamos preocupados em ajudar a pessoa, em animar a pessoa, em encorajar a pessoa, em confortar a pessoa, em liderar a pessoa da forma certa, exortar da forma certa, corrigir da forma certa. Estamos preocupados com a pessoa. Agora, quando zombamos, quando queremos só palavras que destroem, estamos preocupados com o nosso prazer. Já percebeu como é prazeroso fofocar? Já percebeu isso? Por incrível que pareça, nós temos prazer, nos faz bem, carnalmente falando, falar mal de alguém, fofocar, contar a última novidade. Sabe o que aconteceu com o fulano de tal? Você nem imagina. Por que os programas de televisão, né, da tarde, da manhã, de celebridades, né, que fica falando das celebridades, por que Facebook, né, Instagram, porque tudo isso é sucesso? Porque está todo mundo querendo saber a vida dos outros. É isso. A pessoa se sente bem em saber da vida dos outros e compartilhar com as outras pessoas, ou falar para as outras pessoas: nossa, você sabe o que aconteceu com tal artista? Então, isso não deve fazer parte da nossa vida se queremos imitar a Deus e ter uma vida da prática do amor, à semelhança de Cristo, tal como Cristo fez. Versículo 5, porque agora ele vai continuar falando de coisas que nós não devemos fazer e vai começar a falar aquilo que devemos fazer. Versículo 5, sabei pois isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele fala: vocês devem saber disto. É isso que ele está falando, vocês devem saber disso. Que nem o incontinente, a ideia da pessoa que não tem rumo, não tem prumo, não tem equilíbrio, né? Que é descontrolado. Nenhum impuro, muito relacionado ao que ele acabou de falar, dos desejos sexuais, a prostituição, a pornografia, tudo isso. O avarento, cobiça, né? O que quer mais, o que deseja mais, o que sempre quer mais. E o idólatra, porque a ideia da idolatria é tudo isso, quando você só quer para você, quando você quer se satisfazer, quando você quer o seu benefício próprio, isso é idolatria. Você se torna o Deus de tudo o que você deseja. Você quer que as pessoas sejam submissas a você. Aí ele fala assim, e ele deixa bem claro que quem é assim não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em outras palavras, está falando, quem é assim não é de Cristo e não é de Deus. Por isso que ele vai falar aqui que essas coisas não convêm aos santos. Não faz parte da vida dos santos. Porque quem tem esse estilo de vida pecaminoso, em outras palavras, não é de Deus. E por isso não pode ser um imitador de Deus, e por isso não pode andar como Cristo andou.
E aqui é uma coisa séria, meu amado irmão. Se eu e você falamos que somos salvos por Jesus Cristo, se falamos que somos filhos de Deus, porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, então esse estilo de vida não deve fazer parte de nós, porque não convém. Algo está errado. Então, se caso você está praticando, tendo esse estilo de vida aqui, descrito nesses versículos, essas coisas aqui pecaminosas, então algo está errado. Porque se você vive isso e diz que é filho de Deus, ou se eu vivo isso e diz que sou filho de Deus, as coisas não combinam, não convém, não faz parte uma coisa da outra. Ou somos imitadores de Deus, e essas coisas têm sido abandonadas, têm sido retiradas da nossa vida, não fazem parte da nossa vida, ou continuamos sendo do mundo, continuamos sendo pecadores, não salvos por Jesus Cristo, e isso sim faz parte da nossa vida. Onde você está nessa história? Você que está me assistindo agora. Você pode dizer que é filho de Deus? Se você é filho de Deus, essa ordem é para mim e para você. Se eu também digo que sou filho de Deus, e eu digo que sou, essa ordem é para mim e para você. Sejamos imitadores de Deus e andar como Cristo andou, em amor. Então, se eu e você afirmamos isso, porque Jesus Cristo se entregou por nós na cruz, como diz o texto, em sacrifício a Deus para pagar os nossos pecados, então essa lista de pecados aqui relacionados não deve fazer parte das nossas vidas. Então, se tem feito parte da sua vida, eu quero que você pense seriamente. Se algum desses pecados tem feito parte da sua vida, você tem que avaliar o que está certo e o que está errado agora. Porque ou você é salvo e tem sido desobediente, tem sido rebelde contra Deus, tem desagradado ao Senhor com esses pecados e muitos outros, ou você não é salvo. Você nunca aceitou Jesus Cristo, então por isso que você não consegue deixar de viver esses pecados, porque ainda você é um escravo do pecado e um escravo de Satanás. Então, se você é um filho de Deus, mas tem andado erradamente, em desobediência ao Senhor, hoje é o dia de mudança. E se você não é um filho de Deus, se você não aceitou Jesus, também é o dia da mudança. Vamos continuar. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo vai dizer isso para aquela igreja porque era comum, né? É uma igreja, Éfeso era uma cidade grega, então muitos filósofos, eles eram pessoas acostumadas aos discursos, às filosofias de vida, aos ensinos de vida. E dentro da cultura grega, só para exemplificar um detalhe, existia um ensinamento que é o seguinte: o corpo é mau e a alma é boa. Então eu posso fazer o que quiser do meu corpo, porque ele é mau e ele sempre será mau. Mas um dia eu vou morrer e a minha alma, que sempre será boa em qualquer circunstância, vai se libertar do corpo que é mau. Mas com o corpo eu posso fazer o que quiser. Então, por isso ele vai falar, ninguém vos engane com palavras vãs. Quer dizer, eles poderiam estar usando como desculpa, mas fulano de tal, ou cicrano, me ensinou, ou até pessoas de dentro da igreja, me ensinou que não tem problema, né? Não tem problema ser avarento, não tem problema zombar das pessoas, não tem problema criticar as pessoas, não tem problema falar mal das pessoas, não tem problema ser cobiçoso, cobiçar a mulher do próximo, ou o homem do próximo, não tem problema ter, sendo solteiro, vários relacionamentos com várias mulheres, com vários homens, não tem problema trair a esposa ou trair o esposo. Talvez eles estavam ouvindo isto, eles estavam sendo ensinados disso, por isso que ele fala, ninguém vos engane. Isso é mentira, em outras palavras, porque olha, e aí olha o que o texto diz, e aí é para você, que diz que é crente, mas tem vivido esses pecados, diz que é salvo por Jesus Cristo, mas tem vivido. Se você está acreditando que isso pode ser feito na sua vida, que não tem problema, esses pecados relacionados, no final do versículo 6 diz, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então, se você está desobedecendo a Deus, olha o que o texto diz. Deus vai te disciplinar. Deus vai te disciplinar. Versículo 7, eu vou ler do 7 ao 10 agora, acompanhe. Portanto, não sejais participante com eles. Com quem? Com os filhos da desobediência. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então Deus vai dar duas ordens agora nesses versículos de 7 a 10. Ele fala primeiro, não sejam, e ele vai repetir a mesma palavra. Lembra que ele falou aqui no começo, sede, pois, imitadores? Ele repete a mesma palavra, não sejam. Quer dizer, primeiro seja imitador de Deus, agora não seja. E a palavra participante aqui quer dizer, é um cooperador, um cúmplice, aquele que vive junto com as pessoas que estão praticando essa lista de pecados. Não viva, primeiro ele fala, viva como Deus quer, viva imitando Jesus Cristo, na prática de andar no amor, viva assim. Só que agora não viva como quem pratica, ou não viva com ou junto de quem pratica essa lista de versículos. Não pratique. Por quê? Ele vai falar assim, porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Antes nós éramos pecadores, condenados à morte. Só que um dia na nossa história nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então nos tornamos agora filhos da luz. Como diz lá em 1 Pedro, fomos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós não podemos viver assim. Nós não podemos ser participante, andar com essas pessoas. Você anda com pessoas assim, eu vou falar, já que somos crentes, você anda com crentes que têm praticado essa lista de pecados? Se você anda, Deus está falando para mim e para você que não é para nós andarmos junto com essas pessoas. Porque nós somos filhos da luz e não devemos andar novamente como trevas, porque já fomos libertos das trevas. Porque essa lista de pecados mostra uma prática não igual a de Jesus, mas uma prática igual a do diabo, igual a de Satanás. Uma prática que desagrada a Deus. Uma prática não da luz, mas uma prática das trevas. Então eu e você não podemos andar nas trevas, porque somos luz. Então por isso que ele vai falar no finalzinho do versículo 8, outra ordem, andai. Novamente, ele vai repetir, lembra que ele falou assim, andai em amor, agora ele vai falar, andai como filhos da luz. Então não é para participar com essas pessoas, mas andem como filhos da luz. Ele vai, versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha o oposto. Quando nós não queremos andar igual a Cristo pensando no próximo, nós pensamos só em nós mesmos, somos idólatras, cobiçosos, desejosos. Mas que, como filhos da luz, nós devemos ser pessoas que transmitem e vivem a bondade. Quer dizer, a bondade é aquilo que nós expressamos de bom para as pessoas, praticamos de bom para as pessoas. A justiça, somos corretos para as pessoas, temos a vida justa diante de todas as pessoas e para as pessoas. E de verdade, sempre falamos a verdade, não usamos palavras torpes, palavras que destroem, mas falamos a verdade em amor. É o oposto. E aí sim nós vamos provar sempre o que é agradável ao Senhor, porque estaremos imitando a Deus, andando que nem Cristo andou. É isso que vamos fazer. Então, como que você tem vivido? Qual lado que você tem vivido? Qual lado? Você é um crente que está vivendo em desobediência e andando com quem vive em desobediência? É isso que você é? Ou você é um crente que tem tentado imitar a Deus, mas de alguma forma ainda está andando com quem desobedece? Então, olha, não vai funcionar. Ou a pessoa que está desobedecendo vai te carregar para a desobediência, ou você que anda com Deus vai trazer a pessoa para a obediência. Mas andar junto não vai funcionar. Ou andamos de um lado só, ou de um lado ou de outro. Não dá para andar nos dois lados ao mesmo tempo, não funciona isso. Agora, se você é uma pessoa que afirma não ser filho de Deus, em outras palavras, afirma não ser salvo por Jesus Cristo, olha isso aqui. O texto diz de duas situações.
Antes éramos trevas e agora somos luz. Só que luz aqui é aquele que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Aquele que acredita que Jesus se sacrificou por amor a nós, pagando os nossos pecados. Essa é a ideia do versículo. Opa, deixa eu só pegar aqui. Versículo 2, né? A si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma agradável. Então, é isso que é andar na luz. Então, se você não aceitou esse amor de Deus ainda, você ainda está nas trevas, segundo o texto. Mas hoje, você pode passar para a luz. Você pode estar dizendo, eu pratico pecados semelhantes a esse e está tudo certo, eu acho que está certo. Olha o que diz, eu vou ler para você, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Quem vive assim, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus não se agrada desse estilo de vida, por isso que Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que você saia das trevas, o reino de Satanás, o reino do pecado, e venha para a maravilhosa luz, que é o reino de Jesus Cristo, aceitando Jesus como Salvador. Mas também temos aqui agora os versículos de 11 a 13, vamos ler. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Versículo 14. Pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, depois de dar essas ordens, ele dá mais uma ordem: não sejais cúmplices, muito parecido com não sejam participantes, não sejais participantes. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Está vendo? Então, essa lista de pecados que ele relacionou acima, é essas obras infrutíferas das trevas. É aquilo que o pecado quer fazer. E ele vai falar, antes reprove tudo isso. Antes reprove. Então, se você tem andado, e agora eu estou falando para os crentes aqui, se você tem andado com um grupo de crentes que vive essa lista de pecados, e você sabe quem é, você não pode ser participante, você não pode ser cúmplice, você não pode ser cúmplice, você entende essa palavra, você não pode ter comunhão com essa pessoa, e viver em paz com essa pessoa, porque a ideia de cumplicidade quer dizer, praticamos juntos, concordamos juntos, aprovamos juntos, assinamos embaixo juntos. Então não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas, temos que reprová-las. Então, se você é um crente em Cristo Jesus e quer andar imitando Deus, quer andar como Cristo andou em amor, você tem que reprovar essas obras nas pessoas. Você tem que reprovar em primeiro lugar na sua vida, afastar, e abandonar e deixar e tirar da sua vida, mas também você tem que reprovar com as pessoas que dizem ser crentes e andam com você. E isto vai ser o amor. Lembra que Cristo é praticar o amor de Cristo? Então, quando nós ficamos calados e aprovamos e se tornamos cúmplices porque praticamos juntos, não é amor, irmãos. Não é o amor de Deus. Porque Cristo, você sabe muito bem, se você conhece os evangelhos, quando era necessário Ele dar uma bronca, dar uma exortação, dar uma repreensão, Ele dava. Ele não via o pecado, ou via alguém praticando o pecado, e Ele não falava nada, Ele simplesmente ignorava. Não. Por exemplo, ele participava de festas, né, daquela época. Mas quando ele chegava lá, em algum momento ele ia falar do amor de Deus e muitas vezes ele ia repreender. Por exemplo, ele ia na sinagoga e rapidamente logo ele repreenderia um fariseu, um saduceu, outro religioso que seja, que estava praticando a palavra de Deus erradamente. Ele repreendia, ele não se calava. Meus irmãos, amor, se nós amamos alguém, lá em Provérbios vai dizer, né? Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. A pessoa que ama, ela não aprova as obras infrutíferas das trevas. A pessoa que ama não aprova essa lista de pecados relacionados a si. Então, se você, como crente que é, e sabe de alguém que tem praticado pecados como esse, está na hora de repreender essa pessoa.
Está na hora de, em amor, porque você ama como Cristo ama essa pessoa, você deve repreendê-la, você deve reprovar e falar: se você não mudar de vida, eu vou parar de andar com você. Casais de namorados, deixa eu falar algo para vocês. Vocês vivem um período maravilhoso, né? Namoro, ok. Mas se um dos dois, é assim, se um quer andar como Cristo andou, e o outro quer andar praticando essas coisas, né? Prostituição, impureza, cobiça, desejos, tudo isso, palavras obscenas, conversações torpes, conversações obscenas. Esse namoro vai ser uma briga eterna, porque cada um quer uma coisa. Então você, se é o seu caso, você, nesse relacionamento, é você que quer andar que nem Cristo andou, imitando a Deus, repreenda. E se o namorado ou a namorada não se arrepender dos seus pecados, pode até acabar o namoro. Porque aqui diz: não sejais cúmplices, reprovai, porque isso que está sendo feito em oculto, o só referir é vergonha. Casais de namorados, vocês têm feito algo em oculto? Você sabe que desagrada a Deus, porque são essas obras infrutíferas das trevas. Casais de namorados, então eu vou repetir para vocês. Vocês estão fazendo algo em oculto, que é essas obras infrutíferas das trevas, que são esses pecados relacionados acima. Pare em nome de Jesus. Chega disso em nome de Jesus. Porque uma hora, o versículo 12 diz: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornarão manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Uma hora será descoberto. Uma hora será visto. Deus já está vendo, você sabe muito bem disso. Mas uma hora outras pessoas serão vistas, porque a luz vai revelar isso. Agora, se você é um crente, diz que é salvo por Jesus Cristo, e tem andado com outras pessoas que não são crentes, e você fala assim: mas eu ando porque eu tenho que testemunhar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que mostrar Jesus Cristo. Amém. Boas motivações, né? Evangelizar a pessoa, testemunhar para a pessoa de Cristo, mostrar quem é Cristo. Só que você vai ter que praticar esse versículo. Não ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, dessas pessoas que não têm Cristo que você está andando. E como que você vai fazer isso? Reprovando-as. E isso vai demonstrar que você as ama como Cristo a ama. Você vai mostrar para os seus amigos, para os seus companheiros, para os seus colegas, não sei quem é, que você não aprova o que eles estão fazendo. Não aprova aquele tipo de conversa, não aprova o tipo de prostituição que é praticado, não aprova nada, a cobiça, tudo isso que está desagradando a Deus. Isso vai ser o seu amor para com a pessoa. Isso é andar. Mas claro, você sabe muito bem disso, que se você fizer isso, logo você vai perder a amizade. Logo os seus amigos, os seus colegas não quererão andar com você. Não é? Você sabe disso. Eu sei disso. Todos nós sabemos disso. Então, quando nós queremos tanto andar com pessoas que não têm Cristo, queremos tanto ser amigos dessas pessoas, o que nós fazemos na verdade é ser cúmplices. Somos participantes com eles das obras infrutíferas das trevas. É isso que somos. Não se engane. Não deixe as conversas que ninguém te engane com palavras. Nem você mesmo. Porque talvez você fale assim: ah, pastor, não é assim. Não deixe nem você se enganar a si mesmo. Para ter aquele grupo de amigos que não são de Deus, que não andam com Deus, não querem buscar a Deus, não querem imitar a Deus, não querem andar como Cristo andou, você tem que ser cúmplices com eles. Você tem que praticar o que eles praticam, tem que falar o que eles falam, tem que desejar o que eles desejam. E dentro desse texto são as obras infrutíferas das trevas. Então, meu amado, um dia eu e você éramos assim, porque éramos trevas, só que agora somos luz. Então, se você quer ser como luz que é, se você o é, quer andar no meio das trevas, então brilhe Jesus Cristo. Que é o que diz o versículo 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará.
Acorda, meu irmão. Desperta do sono do pecado da sua vida. Se liberta do pecado que está te escravizando e está te deixando um morto espiritual. Porque você é luz se você é salvo por Jesus Cristo. Esse trecho, esse versículo 14, os estudiosos dizem que é como se fosse um cântico da época, onde tem referências a vários versículos do Antigo Testamento. Mas não é um versículo em si do Antigo Testamento, mas é como se fosse um cântico. Eles acreditam que seja um cântico da época. Então é um cântico que fala assim que nós devemos acordar, se levantar dentre os mortos, porque para Cristo iluminar a nós. Então, se você quer andar para evangelizar, e espero que seja um propósito verdadeiro, não uma desculpa esfarrapada, então brilhe Jesus lá, porque você é luz. Brilhe lá sim, brilhe no seu trabalho, brilhe na sua escola, brilhe na sua casa, brilhe na rua, brilhe na vizinhança, brilhe no futebol, brilhe aonde você estiver, brilhe no videogame, mostre que Cristo existe na sua vida, reprovando as obras infrutíferas das trevas. Faça isso. Se você ama, se você quer andar como Cristo andou, se importando com as pessoas, então mostre Jesus Cristo para as pessoas. Reprove a atitude das pessoas, claro, da forma devida, na hora devida, com as palavras devidas, com o sentimento devido, que é amor. Isso é imitar a Deus. Jesus andou entre todas as pessoas da época dele. Sim, andou entre os religiosos, entre os pobres, nas festas, nas ruas, na vizinhança, ele andou em todos os lugares. No lugar de ensino, sinagoga, o templo, ele andou em todos os lugares, mas ele andou brilhando, mostrando quem é o Salvador. Ele, Jesus Cristo. Então faça isso. Agora, se você está me assistindo e você diz que não é salvo por Jesus Cristo, você sabe, porque você vendo essa lista você fala, eu pratico isto. Então o texto diz que são as obras infrutíferas das trevas. Então você sabe que você ainda está vivendo nas trevas baseado nesse versículo. Só que Jesus está falando para você também agora. Deus está falando para você também agora. Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Lá aqui em Efésios, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, no linguajar bíblico, você é um morto espiritual. Porque você tem praticado essas obras infrutíferas das trevas. E a ideia do morto é aquela ideia que a pessoa fica deitada, né? O morto está deitado num caixão, por exemplo. Por isso que ele vai falar, desperta tu que dormes. A ideia de que a pessoa está deitada. Levanta-te de entre os mortos, essa linguagem do morto espiritual. E Cristo te iluminará. Sabe como Cristo vai te iluminar? Sabe como você será levantado? Quando você cumprir e acreditar o que diz no capítulo 2 de Efésios também, só que os versículos de 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe como somos salvos? Sabe como você pode ser salvo? Pela graça de Deus. E sabe qual é a graça de Deus? Ter enviado Jesus Cristo para viver entre nós. O próprio Deus se tornando homem. Essa é a graça de Deus. Sabe como isso vai acontecer? É mediante a fé, é mediante acreditar. Você tem que acreditar que Jesus viveu entre nós. Você tem que acreditar que Ele foi até a cruz para morrer pelos pecados, os seus pecados, os meus pecados. Você tem que acreditar. E você tem que acreditar porque isso não é um presente de Deus. Quando é dom de Deus, foi Deus que nos deu, é um presente. Nós não somos salvos pelas nossas obras. O texto diz bem claro, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer, eu mereço ser salvo, eu mereço o céu. Não, nós não merecemos. Então sabe, quando ele vai falar também aqui, ó, isso é mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação não veio de nós, ou não é por nós, ou não é porque fazemos alguma coisa. É presente de Deus, Jesus Cristo na cruz. Então sabe o que você deve fazer agora? Falar, Senhor Jesus,
Se você já está acreditando, diga: Senhor Deus, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você acredita nessa história, se você acredita no que a palavra de Deus, a Bíblia diz sobre a salvação em Jesus, sobre Jesus morrer na cruz, peça para Ele: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas se ainda você tem dúvidas, então já que é tudo que vem dele e é mediante a fé, fala: Deus, diga: Deus, eu quero acreditar. Então me dá essa fé, faz eu acreditar nisso, faz eu realmente entender isso, faz eu ver quem é Jesus Cristo. E aí vai acontecer isso que diz o versículo: Cristo te iluminará. Ele vai iluminar, Ele vai te mostrar quem Ele é. Então peça a Deus nesta noite. Então, meus amados, vamos imitar a Deus, andando como Cristo também andou, em amor. Vamos cantar mais um cântico, para a glória de Deus.
Que bom, amados irmãos, estarmos cultuando a Deus e agora temos, pela graça de Deus, tido a oportunidade, tido a liberdade de estar se reunindo aqui no seminário para adorar a Deus juntos, claro, com todos os protocolos, todos os cuidados, né? Álcool em gel, né? Medidor de febre, tapete higiênico, máscara. Então tudo isso, cada vez mais seremos criteriosos com isso, ok? Então se caso você tem vindo e quer vir para os cultos presenciais, nós seremos bem criteriosos, não podemos baixar a guarda, teremos que sempre estar lutando contra essa situação, lutando contra o vírus, ok? E então é o seguinte, domingo que vem, dia 23 de agosto, nós estaremos aqui pela manhã, às 10 horas da manhã, para celebrar o culto da manhã. E nesse domingo, dia 23, nós realizaremos aqui a ceia do Senhor, ok? Então faremos aqui a ceia. Depois de um bom tempo, realizaremos a ceia aqui, tá certo? Junto com os irmãos que vão estar aqui. Então, novamente, estamos repetindo, se você pode estar aqui, se você não faz parte do grupo de risco, se você não tem nenhuma enfermidade que possa ser prejudicada com o vírus, né, o coronavírus, se você não tem mais de 60 anos e nem menos de 12 anos, e se você quer estar aqui, não está com receio, não está temeroso de estar aqui conosco, então, se você quer estar no domingo, dia 23, né, de agosto, pela manhã, às 10 horas, procure o seu líder de PG para ele fazer a escala. E se você não está inserido num PG, não faz parte de um PG, procure a mim para que possamos organizar isso, ok? Como sempre, o culto será transmitido também online, ao vivo, para você. Então, se você não pode estar aqui e não quer estar aqui, pelo receio que faz parte da sua vida, não tem problema, ok? Se você prefere ficar em casa, que Deus vai continuar te abençoando da mesma forma. Então se prepare para, enquanto estivermos fazendo a ceia aqui, você esteja fazendo a ceia na sua casa, com a sua família, ok? Dia 23 de agosto, tá certo? Então esses cuidados nós precisamos ter. E outro detalhe, se você tem sido fiel, tem adorado ao Senhor com seus dízimos e ofertas, por favor, continue fazendo de uma forma online, transferência direto para a conta da igreja, tá certo? Mesmo que você possa vir aqui à igreja, não traga seus dízimos e ofertas, não estamos motivando isso, continue transferindo se você pode, tá bom? Então que Deus assim nos abençoe e continue nos guardando e que nos dê uma excelente semana com a bênção dele. Deus abençoe, amados. Que bom, meus amados irmãos, estar celebrando esse culto em adoração a Deus. E depois de ter cantado e ouvido a palavra dele, vamos orar. Pedindo as bênçãos do Senhor para mais uma semana e pedindo as bênçãos de Deus para nossas vidas também. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse culto que podemos te celebrar, te adorar, te oferecer em adoração. Ainda nas nossas casas, com esse culto gravado, mas toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, porque te agradecemos por todas essas bênçãos que o Senhor tem nos provido, por toda essa capacidade, por todos os instrumentos, tudo que funciona, né? Todos os equipamentos que temos, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai de amor, o Senhor pediu para nós como uma ordem, que nós devemos te imitar como andando como Cristo andou. Tantos ensinos, o Senhor mostrou o que não é para nós praticarmos, aquela lista de pecados. E o Senhor disse que nós devemos andar da forma oposta, andar como Cristo andou, se preocupando com o próximo. Meu Deus, ensina-nos a andar como Cristo andou. Ensina-nos a ter uma prática de vida que se importa com o próximo. Ensina-nos a ter uma prática de vida de filhos da luz, de filhos amados do Senhor, de alguém que éramos trevas, mas agora somos luz, se importando com as pessoas, mostrando, declarando quem é Jesus Cristo, praticando todos os dias, como Cristo praticou, a tua vontade, o teu querer, o que te agrada em primeiro lugar. Meu Deus, em nome de Jesus,
Se tem alguém assistindo esse vídeo, esse culto, a pregação e esta oração agora, e ele admite que é um filho da luz, mas tem andado em desobediência, porque tem praticado as obras infrutíferas das trevas, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar, em casa. Em nome de Jesus, agora que ele se arrependa dos seus pecados, peça perdão ao Senhor, e que o Senhor, como é fiel e justo, vai perdoar e purificar de toda injustiça, e a partir de agora ele vai começar a andar em nome de Jesus, como Cristo andou em amor, imitando ao Senhor. Então, Deus, que assim seja feito em nome de Jesus. E se tem alguém nesta noite que está vendo esse vídeo e que não tem Jesus Cristo, mas que acredita, está crendo que Jesus, sim, morreu na cruz para pagar os pecados, que ele aceite Jesus Cristo, que ele aceite a tua graça, que ele diga agora com as suas palavras: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas se tem alguém que ainda tem dúvidas no seu coração, mas ele está entendendo de certa forma, e ele quer entender melhor, ele quer ver Cristo brilhar, então, Pai, desperta ele que está dormindo, levanta ele de dentre os mortos, ilumine ele com o teu Espírito Santo. Então, que ele peça agora: Senhor, me ensina, produz a fé que a tua palavra diz que será promovida, será feita, criada no coração das pessoas através da tua palavra que foi ensinada. Então que ele diga: eu quero acreditar em Jesus Cristo, então me ensina, me esclarece e me mostra quem é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meu Deus, continuamos a te pedir, em nome de Jesus Cristo, providencia, Pai, a vacina para nós. Em nome de Jesus Cristo, acaba com a pandemia, acaba com a proliferação do vírus, acaba, Senhor, com a disseminação, com a contaminação, Pai. Cura todas as pessoas, em nome de Jesus, visita todos os leitos, todos que estão nos hospitais, age na vida deles, cura-os em nome de Jesus, providencia tudo o que eles precisam, cuida dos profissionais da saúde, em nome de Jesus, protege-os em nome de Jesus, dê força, sabedoria e inteligência para eles agirem lá no seu trabalho, Pai. Cuida de nós, cuida da tua igreja, continue abençoando nosso trabalho, Pai, para que o nosso trabalho recupere, as empresas recuperem as suas finanças, Senhor. Abençoa as escolas para voltarem a funcionar, e as que estão funcionando online, para que mesmo online tenha um bom ensino, Pai, para todos que estão estudando. Abençoe, Senhor, abençoe tudo, abençoe o comércio, abençoe as lojas, abençoe tudo em nome de Jesus. Nós te pedimos que essa semana seja abençoada pelo Senhor, que o amor de Deus que vamos imitar, a graça do Senhor Jesus Cristo, que vamos andar como Ele andou em amor, e a comunhão do Espírito Santo que nos ilumina, seja com todos nós, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus abençoe, amados.